Aquele excelente dia, né? Chegando hoje um pouquinho mais tarde para nossa live, mas estava ainda digerindo aí tudo de maravilhoso que foi essa turma, né? Muitas coisas, muito aprendizado, também muita digestão, né? De muita coisa, muita informação que nós adquirimos juntos, porque a turma, ela é feita com aquelas pessoas que estão ali presentes, né? Sempre digo as pessoas certas no lugar certo e na hora certa. E isso é uma premissa, é uma verdade na Titânio. E estou muito feliz, nossa caneca linda do Master Titânio. Fiquei muito feliz mesmo com a turma. E tenho uma certeza que as pessoas que estavam abertas, elas sim receberam. Sim, elas estão em outra frequência, porque elas decidiram isso, né? Porque na vida a gente fica o tempo inteiro esperando que as pessoas façam por nós o que nós temos que fazer. E por mais que eu tenha o melhor de tudo, se eu não me posicionar e não estiver aberta a receber, não tem como, né? Então, queridos, muito obrigada por terem se comprometido e de ficarem abertos a receber. E nós estávamos na leitura, né, de 1 Coríntios 7, que fala sobre o casamento. E nós vimos aqui a parte do esposo, da esposa, sobre o corpo, né, que é um templo, que é uma só carne quando se une espiritualmente. Então, quando você tem relações ou você se une com uma pessoa, você une uma só carne. O que quer dizer isso? Espiritualmente você está fazendo uma aliança. Então, tudo aquilo que a pessoa tem de mazela e de bom vai para você. É isso mesmo. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui. E aí nós falamos assim: todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, sabe se salvar seu marido, ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para toda a igreja. Então, assim, na verdade ele diz que a mulher e o homem, elas vão santificando um ao outro, eles se tornam só carne e você vai santificando. Agora você não vai ter a certeza. Por isso que o casamento ele tem que ser muito bem pensado antes, né? Você tem que conhecer antes, tem que namorar antes, tem que errar antes. Porque quando eu estou no casamento, a responsabilidade é muito grande para eu manter a minha vida ali, entendeu? E aí ele diz, né? Essa é a ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado para ser circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado para ser incircunciso? Não se circuncise. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quando as pessoas virgens, não tendo o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer para que alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier se casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não cometerá pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. Na verdade, gente, ele fala assim, olha, se você pudesse guardar e ter uma vida só para Deus, né? Como é feito isso muitas igrejas, né? Que é colocado essa parte de castidade mesmo. Castidade, ele diz que é melhor, mas nós somos humanos e temos as nossas necessidades. Então, se nós somos humanos e temos nossas necessidades, às vezes é melhor que case mesmo, entende? Você está casado, não procura separar. Está solteiro, não procura esposa. Mas se vier a casar-se,
não cometerá pecado. E se um virgem casasse, também não cometerá pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muita dificuldade na vida, porque o casamento tem que ceder, né? O tempo inteiro tem que ceder. Eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. O que eu quero dizer, presta atenção nisso aqui, é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. O que estão felizes como não estivessem. O que compram algo como não possuíssem. O que usam roupas do mundo como se não usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, por serem santas no seu corpo e no seu espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, como agradar ao seu marido. Estou dizendo isso para o seu próprio bem, de vocês, não para impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de alguma forma indevida diante da virgem de que está noivo, ela está passando da idade, achando que isso deve casar-se, faça o que achar melhor. Com isso não peque, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente seu coração, que não se sente obrigado, mas tem o controle da sua própria vontade, decidiu não casar-se com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para casar-se com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Mas, em meu parecer, ela será mais feliz em permanecer como está, e pense também tendo o Espírito de Deus. Forte, né? Aqui, gente, eu falo uma coisa pra vocês, tá? Tenham muito cuidado com a interpretação da Bíblia. Porque eu vejo que nessa parte aqui de Coríntios, muitas pessoas podem usar alguns trechos dessa passagem para perturbar ou para trazer um conhecimento distorcido sobre a palavra. Então, sabe qual é o meu conselho para você hoje? Aprenda a ler a Bíblia. O que é isso, Cíntia? Você vai lá, pede Espírito Santo, me ajuda a discernir, a ter uma sabedoria para ler a Bíblia, porque assim, aqui tem muitas coisas que precisam ser decifradas pelo Espírito Santo. Ele fala o que aqui, né? No meu entendimento, tá? Eu quero que você leia, você vai estudar isso daqui para não ficar com conhecimento distorcido. Na verdade, nós estamos aqui para cumprir o propósito com Deus. Existe uma imagem na internet que eles botam que é o guarda-chuva, né? Deus, aí tem aqui o marido, a esposa, os filhos, e eu acho que o trabalho, alguma coisa nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Deus tem que estar num lugar de honra na nossa casa, na nossa vida. E eu falo por mim, porque muitas vezes não ficava. Ficava filho, ficava marido, ficava tudo isso. Porque quando nós ficamos divididos, como ele diz aqui, nós queremos agradar o outro, deixamos de agradar a Deus. O que é agradar o outro? Eu vou deixar, às vezes, de estar na presença do Senhor para poder agradar o meu esposo. E eu não digo para você não fazer isso, eu não digo também para você enfiar numa igreja, ficar lá na igreja e esquecer do seu esposo, que também não é sábio. Mas eu peço que o Espírito Santo te dê discernimento, para que você busque agir com equilíbrio. Mas não posso deixar a minha vida espiritual, mesmo casada, mesmo com alguém, deixar passar batido. Deixar ao léu, porque o outro não quer ir, porque a salvação é individual. Porém, quando eu decido casar, eu estou dividindo. Eu estou me tornando um com o meu esposo. Então, por isso que a gente tem que escolher bem. Por isso que a gente tem que olhar bem, a gente tem que discernir bem quem é a pessoa que nós estamos casando. Porque se a gente casa errado, vai ser uma mazela para você carregar o resto da sua vida. Porque o Senhor não libera, né, de fato, aqui na palavra o divórcio. Ele permite porque realmente não tem opção. E é pro bem, pra paz, ele também não vai querer que ninguém fique em sofrimento. Mas o certo é casar certo, né? Então, assim, ele tá falando isso. Se a pessoa tiver uma evolução e conseguir viver sozinha, ele diz que é melhor. Por quê? Porque eu me dedico à obra do Senhor, eu me dedico totalmente ao Senhor. Mas não é todo mundo que tem esse chamado.
Não é todo mundo que tem essa como é que eu digo, essa percepção que conseguiria viver uma vida assim. Então, para não pecar, né, para também dizer assim, não, eu tô aqui na castidade, mas na verdade não tô, é melhor você assumir e ficar com a pessoa, entendeu? Então, assim, é bem complexo essa parte aqui, mas o que eu quero que você, talvez, assim, na minha percepção, que você possa tirar de ensinamento, olhe para Deus, pergunte a Deus, entenda o que Deus quer para sua vida. Fale com Deus, se relacione com Deus. Coloque Deus no altar, coloque Ele em primeiro lugar, coloque Ele no lugar certo, coloque Ele no coração, no seu coração no centro. Quando você fizer isso, você vai conseguir discernir melhor. Aqui eu não estou dizendo para não cuidar do seu esposo, pelo contrário. Casou, tem que cuidar bem. Não estou dizendo para você não cuidar da sua esposa. Casou, tem que cuidar bem. Porque você é um só. E tudo que eu faço pro outro volta para mim. Tudo que eu faço pro outro volta para mim. Então, aquilo que eu estou fazendo pro meu esposo vai voltar para mim. E eu sou só carne, eu sou carne. Aí que volta mesmo, meu povo. Então, que eu gere o amor, que eu trago o amor, que eu busque santificar a minha relação através da minha vida. Eu não tenho como mudar o outro, eu tenho como mudar a minha vida, a forma como eu ajo, a forma como eu reajo, para poder alcançar isso. Percebe? Complexo, né? É o ensinamento do Senhor. A gente está aprendendo, tá bem? Então, que Deus te abençoe, que você esteja aí com o Pai. Obrigado por estar na live comigo. Compartilha a live, vai assistir as outras lá que nós temos. Tá no YouTube, tá no Spotify, o link tá na bio. Um macho titânio para vocês. Um cafezinho maravilhoso. Obrigada por estar aqui, aprendendo junto comigo. Que Deus abençoe sua vida, que você possa estar cheio do amor de Deus essa semana, nesse mês. E nós declaramos que vamos viver o melhor mês das nossas vidas. Nós vamos viver o melhor mês das nossas vidas. Está feito, está feito, está feito. Em nome de Jesus. Beijo, meu povo. Tamo junto. Simbora fazer acontecer com Jesus, tá?